e para todos os públicos. Olá, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje nós vamos ter uma aula de Ciências, 8º ano. Eu sou o professor Will Soares. Vamos falar de reprodução assexuada e sexuada. Reprodução assexuada a gente sabe que basicamente você vai tratar de um indivíduo sendo o principal e na sexuada de dois indivíduos. Então, vamos em frente, pega o seu caderno. Dando continuidade, a gente vai agora, de fato, entrar no assunto. Reprodução assexuada e sexuada. Bem, é interessante destacar dois pontos antes de entrarmos de fato nos dois tópicos principais aí da aula, que é reprodução e sexo. Então, vamos falar um pouco aqui. Por exemplo, nós temos reprodução, vamos ter uma ideia. Então, quando a gente fala em reprodução, é uma das principais características dos seres vivos. Então, você tem uma ideia de renascer ou nascimento. Então, a reprodução ela vai ter características bem evidentes. Ela é responsável, por exemplo, pela geração de descendentes. Então, a gente pensa em reprodução, a gente vai associar a descendentes. Então, nós temos aqui descendentes. Bem, então, pensar em reprodução, você associa a descendentes e a questão de perpetuar a vida. Então, se a reprodução para, se ela fica estagnada, então a vida ela vai começando a ser perdida. Por exemplo, exemplos bem evidentes são na questão dos animais extintos, né? Então você tem a extinção, é uma forma de você verificar que a reprodução ela não continuou, ou seja, a reprodução parou, então aquela espécie ela entra em extinção, certo? Vamos falar agora na palavra sexo. Bem, falar em sexo, ou seja, essa palavra com 4 letras, né, sexo. Bem, se você for analisar na questão biológica, bem, em biologia a gente vai analisar que o sexo refere-se a características físicas, fisiológicas e genéticas. Então você tem basicamente essa relação. Vou botar aqui. Características físicas, também fisiológicas, genéticas. Ou seja, é isso em um organismo, né? É aí que a gente vai diferenciar a questão do macho e fêmea, né? Então, quando se trata em questões biológicas, você pensa dessa forma. Mas a gente sabe que na linguagem do cotidiano, sexo também pode se referir à interação entre indivíduos. Então, que fique claro isso. Certo? Então, vamos aqui entrar de fato, eram os dois tópicos que eu queria destacar. Questão de reprodução e a questão do sexo. Então vamos começar com a reprodução assexuada, tá, pessoal? Ótimo. Então aqui. Assexuada. Reprodução assexuada. Bem, a reprodução assexuada, observe só. Um indivíduo é gerado a partir de uma única célula. Então, é uma característica bem interessante e importante para você diferenciar a questão da reprodução assexuada da reprodução sexuada. Então, uma começa com A e a outra com S. Só para diferenciar, se você está apenas ouvindo, né, você pode achar que as palavras são bem parecidas e parece ser a mesma palavra, mas não. Uma é assexuada, que é a que a gente está tratando agora, e a outra é sexuada. Então, é interessante nesta assexuada que você vai ter a geração, ou seja, o indivíduo ele vai ser gerado a partir de um único indivíduo. Então, essa
algo a se destacar, porque você vai ter aqui geração, coloca aqui, ó, geração a partir de uma única célula, vamos falar assim, tá? Célula. Então, você observa, a gente sabe, desculpem, que a questão da reprodução, ou seja, onde você vai poder perpetuar a espécie, a reprodução, que a gente conhece, de fato, precisam geralmente de 2 indivíduos. A gente vai mostrar aqui também que existe na natureza, ou seja, a questão vegetal, apenas um indivíduo fazendo isso. Mas, no meio animal, a gente é notório e comum para a gente verificar que precisam, no caso de 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, para haver a questão da reprodução. E a reprodução assexuada vai aí destoar essa situação que a gente tanto tem enraizada, né? A gente tem tanto ela fixada, que na reprodução assexuada, a geração ela vai ser a partir de uma única célula. Isso é algo bem interessante, porque a gente pode pensar aqui também na questão, a geração, a gente sabe que tem a ver com o genitor, ou seja, na reprodução assexuada, você vai precisar de um único genitor. Então você vai ter aqui, ó, imagine só, um único genitor. Então, são pontos, né, que a gente vai destacando para a gente poder absorver, para a gente poder compreender. Então, a reprodução assexuada, ela vai se dar com estas características, ou seja, geração a partir de uma única célula, geração a partir de um único genitor, certo? Então, é interessante também destacar que, se pudéssemos voltar no tempo, constataríamos que essa foi a forma mais primitiva de reprodução. Ou seja, tem até aquela questão que o senso comum fala, quem veio primeiro, foi o ovo ou foi a galinha? Então, fica essa questão, as pessoas ficam discutindo, fica aquela coisa. A gente sabe que hoje há necessidade dos 2 seres, né, o macho e o fêmea, ou seja, o galo e a galinha, para que haja ali a geração. A gente sabe também que tem a questão da geração feita em laboratório, tudo bem, mas a questão natural, a gente precisa dessa forma, né? Então, a gente voltando, ou seja, a questão lá do primitivo, lá do início, ou seja, imaginar que a gente possa voltar a uma forma mais primitiva de reprodução, ou seja, pela qual um ser unicelular, ou seja, que tem uma única célula, crescia e se dividia, ou seja, em 2. Então imagina só, você tem aqui uma célula, ela vai crescendo, e de repente ela começa a se dividir aqui e gerar os 2 seres, né? Então você imagina aqui esse processo, né? Um processo aí, diríamos, bem primitivo, né? A gente não vai ainda entrar em detalhes sobre esse tipo de reprodução, mas no geral é uma reprodução assexuada, uma reprodução que está aí acima, né? Deixa eu apagar aqui essa ideia que a gente acabou de destacar. Então, essa divisão, observe que se dividiu em 2. Então, esses 2 que, vou colocar bem aqui, ó, esses 2 que foram divididos, né, eles vão começar a crescer e vai gerar aí mais 2 seres, ou seja, você teria aí, e começaria assim, então você teria aí uma cadeia de reprodução, onde você teria uma quantidade enorme no final, ou seja, você ia duplicando essas quantidades e essa espécie ela ia se disseminando de forma muito extensa. Então você tem o que? Algo que vamos chamar aí de divisão binária, por exemplo. Então a divisão binária
é uma divisão que a gente vai destacar. Vou até colocar aqui. Você parte de um indivíduo, de um ser, e vai se destacando. Então, vamos colocar aqui. Nós temos aqui tipos de reprodução assexuada. Vamos colocar aqui divisão binária. Divisão binária, né? Bem interessante. Temos também uma outra forma, esporulação. Esporulação. Vou pedir aqui ficar mais colocados, né? Então, temos também brotamento. Esse brotamento talvez seja soe um pouco mais comum essa palavra. Brotamento, né? Já começa a soar bem melhor. E fragmentação. Então, a gente tem aqui exemplos, né, de reprodução assexuada, esse processo de reprodução. Vamos destacar cada um deles aqui, pessoal, para a gente poder entender o que a gente já tem em mente, né, que a reprodução assexuada, ela tem um único genitor, ela parte de um único ser, de um único indivíduo, ou seja, de uma única célula. Então, falo em assexuada, você vai pensar exatamente nisso, ou seja, certo? Então, a divisão binária, pessoal, é a forma, então vou botar aqui, estou um pouco sem espaço, mas vamos compreender assim, é a forma como a maioria dos organismos unicelulares se reproduz. Ou seja, é um exemplo como eu fiz agora há pouco. Peguei aquela célulazinha lá que a gente imaginou, ela vai aumentando, ela começa já a gerar duas, de repente você tem aqui duas, imagine só. Então, é o exemplo da divisão binária, né? Você tem aqui apenas uma, passa para a próxima fase, vai crescendo, começa a haver aqui uma ruptura e de repente você vai ter aqui os dois indivíduos. Então, a divisão binária ela vai ocorrer basicamente nesse formato. Você tem aí, por exemplo, bactérias, protozoários, as algas unicelulares também, né? São exemplos aí de divisão binária. Divisão binária no meio assexuado, talvez seja que você vá ter aí mais contato no sentido de trabalho, de compreensão, de análise, né? Diria dessa forma. Bem, a próxima aqui, vou colocar aqui em verde, esporulação. Bem, a esporulação, ela vai ser a forma como alguns organismos pluricelulares, observe só, como algas e fungos, então você já tem aqui já algo mais algas, fungos, você tem algas e fungos, né? Se reproduzem. Então você vai ter, por exemplo, a reprodução das algas e dos fungos. Dessa forma, vai ser formato, ou seja, o tipo de reprodução assexuada chamado de esporulação. Tá? Então como é que se processa? Assim, nela o organismo produz poros, ou seja, esporos, por isso a esporulação, esporos, né? Que são estruturas resistentes que, ao encontrar condições adequadas, multiplicam-se. Bem simples e direto. Né? Tá. O próximo tipo de reprodução assexuada chama-se brotamento. Então, o que seria o brotamento? Né? A ideia de brotar, essa palavra já
já carrega, né? Já carrega esse sentido aí bem comum para a gente. Bem, o brotamento é a forma de reprodução de muitas algas e plantas. Então, observe que as algas, né, elas vão perpassando aí na divisão binária, esporulação, brotamento. Então, você tem aí esse tipo. Como é que funciona, mais ou menos? Então, vamos só. O indivíduo forma brotos que, ao se separarem, né, do corpo genitor, podem dar origem a novos indivíduos. Observem só, a bananeira, pessoal. Como é que a bananeira ela nasce? Você tem lá o pé da bananeira. Então, vou tentar desenhar aqui uma... E você vai ter vários brotinhos aqui, ó. Então, o brotamento, né? Esse brotamento, ou seja, é uma reprodução assexuada. Você vai ter aqui, por isso que eu falei que é o exemplo que, quando eu estava copiando, já traz em si um sentido mais comum para a gente, por esse fato. Então, o brotamento ele vai dar essa ideia. Você tem um exemplo aqui bem comum. Bananeira, todo mundo conhece a banana. Pode não conhecer a bananeira, mas todo mundo conhece a banana. Então, o pé da bananeira, ou seja, o principal, ele vai gerar aqui alguns brotinhos e você já vai estar vendo aqui a reprodução. Percebe que essa reprodução aqui, ela não segue aqui, por exemplo, a divisão binária, porque você tem apenas aqui um, ele gera vários aqui embaixo, aqui, ó. Na binária você vai ter um gerando dois, ou seja, cada um vai se dividir em uma quantidade de dois. Aqui não, você vai ter vários. E a gente finaliza aqui a parte da reprodução assexuada com a questão da fragmentação, tá? Vou botar aqui de outra cor para a gente... Fragmentação. Ótimo. Bem, a fragmentação, ela também é conhecida como regeneração, né? Ocorre em certas algas, algumas espécies de plantas e em alguns animais invertebrados. Os fragmentos que se destacam do corpo do genitor formam as partes que faltam e dão origem a novos indivíduos. Então você tem, por exemplo, a estrela do mar, pessoal. A estrela do mar, vou tentar desenhar aqui. Tá aqui, uma estrela do mar, por exemplo. Essa estrela, ela reproduz de forma assexuada no formato de fragmentação. Então, a gente verificou aqui, vou apagar aqui para a gente continuar, alguns tipos de reprodução assexuada. Então, você tem aqui as ideias, né, as ideias que vão aí fundamentar este tipo de reprodução, onde você tem apenas um genitor gerando os seus descendentes. Agora, para finalizar, nós temos aqui a reprodução sexuada, tá? Sexuada. Bem, na reprodução sexuada é comum, ou seja, é necessário aí a gente ter dois indivíduos para haver essa reprodução. Então, é uma nova forma de gerar. Você vai ter a união, vamos pensar assim, né? A união de dois gametas, tá? Então vamos lá. Você pensa que na assexuada é sempre bom fazer associação. Na assexuada nós temos apenas um indivíduo gerando aí os dois seres, né? Ele vai gerar 2, 3, 4, por exemplo, a binária vai gerando um, se parte para gerar 2, e por exemplo na fragmentação, no brotamento, nós temos aí o exemplo de um gerando vários, né? Então lá na sexuada. Já na reprodução sexuada, um novo ser é gerado pela união de dois gametas. Então preciso aí de 2 ou células sexuais produzidas na maior parte dos casos. Também temos essa situação. Bem, o surgimento da reprodução sexuada foi um acontecimento que teve uma importância para a geração da vida, porque a gente, por exemplo, nós seres humanos, a gente parte, né, da reprodução sexuada. A maioria dos animais, ou quase sua totalidade, eles fazem parte aí da reprodução sexuada. Tanto que eu falei que quando você tem apenas um indivíduo, ou seja, quando há apenas um indivíduo da espécie, você não consegue mais fazer com que aquele animal ele consiga se reproduzir e ele vai entrar em extinção. Por exemplo, nós temos aqui
animais que foram extintos, por exemplo, o urso panda, né? Também o tigre da Malásia. Então, são exemplos aí de animais que necessitavam de um parceiro e não tinham mais, ou só tinha um macho, ou só tinha uma fêmea, e com isso ele vai viver, não vai conseguir reproduzir por essa carência, né? Por essa necessidade, e ele vai chegar ao fim da vida e essa espécie ela vai ser extinta. Um exemplo aí, por exemplo, um ciclo, né, que você consegue ver em alguns livros, inclusive no nosso livro ele vai estar presente, é o ciclo da vida de um anfíbio, né? Você vai ter aí, por exemplo, o macho e a fêmea, lá no início, vou colocar aqui os dois aqui, o macho e a fêmea. Então, a fêmea, ela vai gerar ali os ovinhos, né, que vai ser colocados, chamado de gametas, vou colocar aqui, gametas. Esses gametas, eles vão se unir, aqui, essa união aqui, que vai gerar o girino. Eu estou indo no sentido aqui, anti-horário, sentido horário, né? Sentido horário, girino. Depois você vai ter ali um anfíbio jovem, né? Jovem. E o ciclo continua. O ciclo ele vai se perpassando, ou seja, esse ciclo aqui sexuado ele é contínuo, né? Como é que ele para, né? Por exemplo, se em algum momento um dos indivíduos, ou macho ou fêmea, faltar, tiver só uma população ali de machos, só uma população de fêmeas, vai ser inviável essa reprodução. De forma natural ela vai ser inviável. Então você chega ao que a gente vai chamar de extinção. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre reprodução sexuada e assexuada. Só recapitulando, na reprodução assexuada a gente vai ter apenas um indivíduo gerando, sendo o genitor. Na reprodução sexuada a gente vai precisar de dois indivíduos, ou seja, dois genitores, para poder gerar aí a sua prole. Então, eu agradeço a vocês, deem uma lida no livro, reassistam a aula. Isso é muito importante para que a gente possa conseguir aí dar passos mais largos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.